I possessivi. Quali sono e come usarli? Então, os possessivos, meu, tua, dele, dela, nosso, quais são e como usá-los? Em italiano, lógico, né? Vamos lá então, Para ficar mais fácil de você conseguir visualizar esse conteúdo, eu fiz uma tabelinha, tá bom? Então, aqui, vamos entender a estrutura dessa tabela. Aqui tem os sujeitos. Aqui tem, singular masculino, singular feminino. Aqui, plural masculino, plural feminino. E aqui um exemplo para você ver como que se aplica, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente vai aprender os possessivos, você precisa entender duas coisas. Primeira, que o possessivo ele muda de acordo com o sujeito. Por exemplo, para eu falo o meu. Para tu, eu falo o teu. Para ele, eu falo o dele. É nesse sentido que muda de acordo com o sujeito. Mas ele muda também de acordo com a palavrinha que segue. Por exemplo, eu vou dar um exemplo em português para você conseguir visualizar melhor. Se eu vou falar assim, o meu telefone. O meu telefone. Então, eu estou indicando que é meu, eu estou falando do sujeito eu. E eu tô falando de uma palavra, telefone, que é masculina singular. Por isso que fica o meu. Porque se eu estiver falando, por exemplo, da palavra caneta, aí eu vou falar a minha caneta. O sujeito continua eu. Só que a palavrinha que segue é feminina singular. Então, por isso que em vez de ser meu, vai ficar minha. Então, quando a gente fala de possessivos, a gente tem que seguir essas duas lógicas, tá bom? Vamos primeiro entender, essa questão de possessivos, ela é mais vocabulário, a gente pode dizer assim, né? Então, o que acontece, Aqui, maschile singolare, pro io fica il mio. No feminino, la mia. Agora, no plural, il mio vira i miei. La mia vira le mie. Por exemplo, hai visto le mie scarpe nuove? Nesse caso, a gente usa le mie, porque scarpe tá no feminino plural. Por isso que a gente usa le mie, tá bom? Agora, quando a gente vai se referindo ao sujeito tu, aí no masculino singular nós temos il tuo, no feminino la tua. No plural, il tuo vira i tuoi, e la tua vira le tue. Por exemplo, dov'è il tuo telefono? Onde está o teu telefone? Então, eu tô falando do teu, por isso que vai ficar tuo, tua, tuoi ou tue. E como telefono é uma palavra masculina singular, então eu vou dizer il tuo. Quando eu for falar de uma terceira pessoa do singular, que seria no caso lui ou lei, aí eu vou falar il suo, no maschile, né? Ou seja, no masculino singular, la sua no feminino. Il suo vira i suoi e la sua no plural fica le sue. Por exemplo, Marco è in gamba, il suo lavoro è fantastico. Marco é in gamba significa uma pessoa que é para frente, uma pessoa que é bem esperta, que é muito esforçada, que aprende as coisas fácil. Nesse caso aqui, lavoro é masculino singular, por isso que a gente diz il suo. Vamos supor que aqui dissesse assim, oggi sono andata a casa di Marco. Hoje fui na casa do Marco. La sua casa é bellissima. Então, nesse caso, a palavrinha que segue aqui seria casa, por isso que ficaria la sua, tá bom? Quando a gente estiver falando da primeira pessoa do plural, noi, aí a gente vai usar il nostro, no masculino singular, la nostra, feminino singular. I nostri, masculino plural, le nostre, feminino plural. Por exemplo, oggi usciamo con i nostri amici. Hoje saímos com os nossos amigos, tá bom? Voi fica, il vostro, no masculino singular, no feminino, la vostra. Agora, no plural, masculino fica i vostri, no feminino, le vostre.
Por exemplo, que bella la vostra casa. Então, que bonita a casa de vocês. E agora, por último, a gente tem o mais difícil. Na verdade, é o mais fácil, né? É porque ele fica igual para todos. A única coisa que muda é o artigo definido que a gente vai usar antes. Então, aqui, ó, no masculino singular, il loro. No feminino, la loro. No masculino plural, i loro. Feminino, le loro. Por exemplo, il loro cane è sfuggito. O cachorro deles fugiu. Agora, tem uma coisa que é muito importante você reparar, observar. O possessivo em si é mio, mia, miei, mie, tuo, tua, tuoi, tue, suo, sua, suoi, sue, nostro, nostra, nostri, nostre, vostro, vostra, vostri, vostre, loro, 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 loro. Esse é o possessivo em si. Mas você percebe que antes do possessivo sempre tem o artigo definido? Você lembra dos artigos definidos que você aprendeu lá no módulo 1? Lembra que eu falei pra você que eles iam te perseguir o curso inteiro? Então tá aí, ó, já começou a perseguição. Não, mas é sério. No italiano, você sempre precisa colocar o artigo definido antes. Então, você nunca vai falar hai visto mie scarpe nuove? Isso aí tá errado, tá bom? É hai visto le mie scarpe nuove. Jéssica, mas no português tem muita coisa que na gramática é assim, mas que depois a gente não usa no dia a dia. Essa é uma grande diferença do italiano, porque no italiano tudo que tem na gramática é usado no dia a dia. Então, é assim mesmo que eles falam no dia a dia, tá bom? Então, você precisa prestar atenção em sempre colocar o artigo definido antes. Não é só mio, não é só tua, é il mio, la tua. Ó, no masculino singular, você vai usar il. No feminino singular, você vai usar la. No masculino plural, i. E no feminino plural, le. Então, lembra disso. Você sempre vai usar o artigo definido antes do possessivo, tá? Agora aqui tem uma atividade, só que não é atividade em si. Essa aqui é para fazer junto, para você entender como é que é para fazer, tá bom? Então, aqui o tema é prática. E o que eu preciso que você faça para você conseguir praticar? Na verdade, é importante que você consiga entender essa dinâmica, porque nas suas atividades em anexo também vai estar assim, tá bom? Por exemplo, aqui, ó, non trovo più libro di italiano. Então, aqui eu tô indicando para você, entre parênteses, o sujeito. Então, você vai olhar lá na linha do sujeito io. Lá para você vai aparecer il mio, la mia, i miei, le mie. Nesse caso aqui, a palavrinha que segue é libro. O que você acha? É masculino ou é feminino? É masculino. É singular ou é plural? É singular. Então, aqui a gente vai dizer non trovo più il mio libro di italiano. Não acho mais o meu livro de italiano. Número 2. Ó, nesse caso, você vai olhar lá na linha do sujeito loro, onde tem il loro, la loro, i loro, le loro. A frase diz: hanno messo canzone preferita. Lembra que eu falei para você que você sempre vai levar em consideração a palavra que segue? Nesse caso, canzone significa música. É uma palavra no feminino singular. Então, a gente diz la loro canzone preferita. Agora aqui, ó, número 3, o sujeito é voi. Então, você vai olhar lá na linha do voi. Il vostro, la vostra, i vostri, le vostre. A frase diz: abbiamo preso documenti. Agora raciocina você. Aí eu vou dar para você 3 segundos para você raciocinar. Ó a pressão, hein? Não, mas aqui é rapidinho mesmo, né? Documenti, você acha que é feminino ou masculino? Singular ou plural? Raciocina aí rapidinho. Documenti é masculino plural, então a gente fala i vostri documenti. Agora na número 4, noi dobbiamo inseguire obiettivi. Vai lá, mais um tempinho para você pensar. Masculino, feminino, singular ou plural? Masculino, plural.
i nostri obiettivi. Viu como a gente usa bastante os conteúdos que aprendeu no módulo 1, que eu tinha falado para você? É como uma bola de neve, hein? Então, você precisa entender bem o conteúdo de lá, para quando chega aqui ficar fácil. Porque, por exemplo, se você passou lá pelos artigos definidos e você não entendeu bulufas, vai chegar aqui e você vai pensar, mas por que eu uso il? Por que eu uso lá? Por que eu uso i ou le e tá lá naquela aula? Pode ser que talvez você não tenha dificuldade e consiga entender bem. Mas se você não entende o conteúdo lá atrás, isso vem virando uma bola de neve, entendeu? Por isso que é importante conteúdos que você não entender, você deixar comentários, você tirar dúvidas, você fazer pesquisas, tá bom? Porque senão fica mais difícil, tá? Agora, número 5. Ho perso tu. Agora você vai olhar lá na listinha do tu. Então, no italiano, chiamata é o singular feminino, chiamate feminino plural. Então, ho perso le tue chiamate. E l'ultimo, computer. Computer, como que você acha que é? Você acha que é feminino ou é masculino? É masculino. Então, fica, il suo computer è rotto, tá? Então, essa é a parte que a gente vai fazer juntos. Agora que eu consegui explicar, espero aí que você tenha entendido bem, você vai fazer essa mesma dinâmica nessas 10 frases. Mesma coisa. Você vai olhar aqui qual é o sujeito. Você vai olhar lá na linha daquele sujeito. E aí você vai olhar de acordo com a palavra que segue, aqui, ao possessivo, qual que vai ser? Se vai ser feminino, masculino, singular ou plural. E aí você vai completar, tá bom? Mesma coisa, você pode dar uma pausa, completar todas elas, que logo em seguida eu já volto com a correção. Bom, vamos corrigir então, Número 1. Le mie magliette sono tutte sporche. As minhas camisetas estão todas sujas. Número 2. Il suo concerto era bellissimo. O seu show estava muito bom. Agora, você olhou na tabelinha do voi, né? E aqui a gente tem a palavrinha divano. Então fica: il vostro divano è comodissimo. O sofá de vocês é muito confortável. Agora, olhando na linha do tu, a gente tem a palavrinha casa. E aí fica: ma guarda, la tua casa sembra grande. Número 5, olhando na linha do lui ou lei, fica: ammiro molte qualità di Gianna, ma la sua pazienza è infinita. Eu admiro muitas qualidades da Gianna, mas a sua paciência é infinita. Número 6, Marco, le tue barzellette fanno troppo ridere. Marco, as suas piadas são muito engraçadas. Número 7, i loro occhi sono pieni di lacrime. No caso do loro, lembra que só vai mudar o artigo definido? Então, occhi é masculino plural, por isso que aqui a gente colocou i loro. Número 8, non vedo l'ora che arrivino le mie vacanze. Não vejo a hora que cheguem as minhas férias. Número 9, non voglio più sentire le tue scuse. Não quero mais ouvir as suas desculpas. E l'ultima, avete conosciuto le nostre amiche? Vocês conheceram as nossas amigas? Então, esses são os possessivos. Aí você me conta aqui embaixo se você achou um conteúdo difícil, se você ficou com alguma dúvida, tá bom? Para eu conseguir te dar suporte. Na próxima aula, você vai continuar aprendendo alguma coisa sobre possessivos. Por quê? Quando a gente usa os possessivos com nome de parentela, que são com nomes de parentes, graus de parentesco, não sei como expressar isso em português, mas seria tipo marido, esposa, filho, filha, tio, tia, primo, prima, tá bom? Sobrinho, sobrinha. Aí nesse caso muda uma coisinha muito pequena, mas que você vai descobrir na próxima aula, tá? Te vejo lá para conseguir te explicar isso. Até mais!